Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Estamos começando mais um programa, A Tua Palavra é a Verdade, com vocês aqui, Francisco Araújo, compartilhando a palavra de Deus. Damos graças a Deus por mais um programa, esse que é o primeiro programa do ano de 2026, e nós começamos dando graças a Deus por Ele nos conceder a graça de termos mais um ano de vida. E é importante que nós comecemos esse novo ano voltando o nosso coração para Deus, voltando o nosso ser para agradecer, para pedir a Ele as suas bênçãos, para que Ele esteja conosco durante todo esse ano. É maravilhoso nós termos uma atitude de voltarmos ao Senhor, para que Ele possa conduzir a nossa vida durante todo esse ano de 2026. Um feliz ano novo para você que está na escuta, para você que é ouvinte, constante do nosso programa, que Deus possa abençoar grandemente a você e a sua família. No programa de hoje, nós iremos compartilhar com você a respeito dos milagres de Jesus. Jesus fez muitos milagres e nós vamos estar falando principalmente dos primeiros milagres que Jesus fez durante o seu ministério. Esse será o tema de hoje, os milagres de Jesus, levando em consideração que é só o fato de nós estarmos vivos, e isso já é um grande milagre, e por isso nós devemos sempre dar graças a Deus por mais um dia, por cada momento que Deus concede em nossa vida. Esse programa é um programa da Igreja de Deus em Alagoa Nova, e eu quero aqui convidar você para as nossas reuniões que acontecem todas as quartas e sábados. Quartas e sábados nós temos reuniões. Na quarta-feira a reunião acontece nos lares, inclusive pode ser no seu lar, na sua casa. São reuniões de estudo bíblico, de oração, de comunhão com Deus. Todas as quartas, 19h30. E aos sábados, nesse mesmo horário, 19h30, o nosso endereço é Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, na residência do nosso irmão Dier. Você é o nosso convidado para, neste sábado, estar reunidos conosco. Todos os sábados, 19h30, Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. Também quero convidar você a conhecer o nosso canal lá no YouTube. Nosso canal é o canal Riquezas de Cristo. Pesquisa aí no YouTube, canal Riqueza de Cristo. Se você não conhece, entra ali, já faz a tua inscrição, isso é gratuito, Veja o nosso conteúdo, os vídeos, inclusive o nosso programa de rádio, ele também vai, não ao vivo, mas depois, esse programa é gravado e eu disponibilizo lá no canal Riquezas de Cristo no YouTube. Meus amados, é maravilhoso nós começarmos mais um ano. Como eu falei anteriormente, nós devemos ser gratos ao Senhor por Ele nos conceder essa bênção de termos mais um ano e termos o nosso coração voltado para Deus, rogando a Ele a sua misericórdia, o seu amor e o derramar da sua graça em nossas vidas. Quero desde já aqui agradecer a você que está na audiência do nosso programa, a irmã Edith, o irmão José, sempre ligados, ouvindo o nosso programa, ao Mateus, a irmã Antônia, que não perde um só programa, a irmã Antônia, ao Romildo lá na barbearia, ao irmão Edivaldo, ao Ailton e a sua esposa Valquíria, a irmã Graça, a Marisete, todos ligados, Deus abençoe grandemente. Também o irmão Valdênio lá na oficina, a irmã Ana, também a irmã Adriana, Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus, a irmã Dalva, a irmã Francidalva, lá no Sítio Geraldo, e todos vocês do Sítio Geraldo, nosso agradecimento, muito obrigado pela sua audiência. Dona Alta, lá no Sítio São Tomé, e todas aquelas pessoas daquela região ligados, muito obrigado. A irmã Fátima, a Carmelita, sempre ouvindo o programa. Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. E ainda os nossos irmãos, que nós sabemos que estão ouvindo, constantemente têm ouvido o programa, lá em Campina Grande. O irmão Cliudênio, a irmã Joilma, lá no Jardim Continental. Como também o irmão Jair, a irmã Ceiça, o Silvestre, a Laniene, todos que estão ligados na nossa gratidão, muito obrigado pela audiência. Você aqui na nossa zona urbana, no comércio da nossa cidade, Deus abençoe o seu dia.
quem está nas repartições públicas, a você que está em casa, cuidando dos afazeres diários, dos afazeres domésticos. Deus abençoe a sua manhã. Muito obrigado a você pela sua audiência. Vamos ficar juntos por 1 hora e nessa 1 hora queremos estar compartilhando da maravilhosa palavra de Deus e esperamos que essa palavra possa alcançar o seu coração, possa tocar a sua vida, porque não é a palavra de homens, mas é a palavra de Deus. Essa palavra tem poder para transformar o nosso ser. Não é qualquer palavra, mas é a palavra de Deus. E nós sempre encorajamos aqueles que nos ouvem, se isso for possível, acompanhar com a leitura, verificando, conferindo nas Escrituras cada passagem bíblica. Isso é muito importante, porque além de conferir, além de confirmar nas Escrituras, isso nos leva a ter um relacionamento, um contato constante, diário, com a palavra de Deus, a manusear a Bíblia, a buscar, a procurar ali os versículos. Isso é maravilhoso. Encorajamos você a ter essa experiência, porque muitas pessoas têm Bíblia em casa, mas não têm o hábito de ler, de pesquisar, de estudar a Bíblia. Então nós fazemos esse encorajamento. Vamos ouvir agora o nosso apoio cultural e após o apoio cultural nós entraremos no nosso texto de hoje. A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata. Mas, infelizmente, ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Essa água pode afetar a nossa saúde e a saúde da nossa família. Mas existe uma solução para este problema: os purificadores de água da Aqualive, com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualive, @aqualive.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp 839-9148-2126. 839-9148-2126 e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e receber o seu produto em sua casa. Água é vida e com a Aqualive você pode viver mais e melhor. Eletrônica digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth, lavadora e muito mais. Localizado à rua Antunes Brandão, próximo a Cagepa. Telefone 981024181. Organização DIE. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre Alagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares. Telefone 987-37-8837. 987-37-8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10 horas 13 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade, aqui com vocês, Francisco Araújo, compartilhando da maravilhosa Palavra de Deus. E é muito bom ter a sua audiência, é muito bom que você esteja conosco, ouvindo a Palavra de Deus. Esse que é o primeiro programa desse ano de 2026 e, sem dúvida alguma, será um ano onde o Senhor vai nos abençoar grandemente.
E esperamos que o nosso coração seja um coração também receptivo à palavra de Deus. Porque Deus, de fato, Ele deseja nos abençoar, Ele deseja, alcançar cada um de nós, mas é necessário também que cada um de nós tenhamos um coração desejoso de estar com Ele. Que nós possamos voltar o nosso ser para o Senhor, não viver só buscando as coisas dessa terra, dessa vida, mas que nós consagremos um momento para Deus. Talvez o ano que passou foi um ano muito corrido, e é bem possível que a tendência desse ano também seja assim ou até mais. Então é preciso que nós tenhamos ali um equilíbrio, de maneira que nós separemos um tempo para as coisas do Senhor, teremos um tempo para Deus, para a nossa experiência, para a nossa vida espiritual. Nós não somos só seres carnais, seres físicos, nós somos também seres espirituais. Então é importante que nós separemos um pouco do nosso tempo, consagremos o nosso tempo para nós termos comunhão com Deus, para que nós meditemos na sua palavra, para que nós voltemos o nosso coração para o que diz o nosso Criador. E Ele não quer ser apenas o nosso Criador, mas Ele quer ser também o nosso Senhor. Ele quer ser o amado da nossa alma. Ele quer um relacionamento comigo e com você. Esse é o Deus que se relaciona, é o Deus pessoal, de maneira que eu e você nos relacionamos de maneira individual e pessoal com Ele. Ele deseja isso para nós, que nosso coração esteja sedento, esteja voltado para Ele, para que nós possamos ter um ano muito mais proveitoso do ponto de vista espiritual do que o ano que passou. É importante isso. Meu amigo, minha amiga, hoje nós vamos falar sobre os milagres de Jesus. Logo no início do seu ministério, quais foram os milagres que Jesus realizou? Você sabe qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou no seu ministério? Hoje nós vamos falar desse primeiro milagre. Se você não sabe, eu vou dizer para você qual é. É as bodas de Caná da Galileia. Isso mesmo, o primeiro milagre que Jesus realizou aconteceu exatamente numa festa de casamento. Na festa das bodas, a festa de casamento lá em Caná da Galileia. É muito interessante isso, né? Que o primeiro milagre de Jesus tenha se dado exatamente num casamento. Que interessante. Não sei se você tinha atentado para isso, mas isso é significativo. E por que isso é significativo? Porque o casamento, ele é algo que foi Deus quem instituiu, é uma instituição divina. Deus é quem estabelece o casamento lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, com aquele primeiro casal, Adão e Eva. O casamento não foi uma invenção humana, não foi uma criação do homem, mas foi Deus quem criou. E no Novo Testamento, o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus se dá exatamente numa festa de casamento. Então isso é algo muito importante. O Senhor Jesus dá início ao seu ministério de maneira prática por meio de milagres nessa festa de casamento. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, o capítulo 2 começa a falar exatamente desse acontecimento maravilhoso. E você vai ver quantos detalhes preciosos nós temos aqui nesse texto. O texto vai do versículo 1 até o versículo 12, né? Até o versículo 12 é o relato desse momento aqui muito especial, onde Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Diz o versículo 1, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Os estudiosos, inclusive, acreditam que a mãe de Jesus, ela era parente daquelas pessoas que estavam fazendo a festa de casamento. Algumas coisas denunciam isso, até a atitude dela identificar que ali estava faltando, o vinho estava se acabando. Então é bem possível que esse casamento seja dos familiares do Senhor Jesus, parentes de Maria, né? Então fala que ali a mãe de Jesus estava naquele casamento em Caná da Galileia. Diz o versículo 2, Jesus também foi convidado
com os seus discípulos para o casamento. Interessante, né? Jesus foi convidado para aquele casamento. É muito importante, meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo, você que é casado, você que é casada, ou você que pretende se casar. É bem verdade que hoje as pessoas já não querem tanto casar-se, né? Mas ainda existem muitos casamentos. Mas é fundamental para um casamento ter sucesso, para um casamento ser saudável, para um casamento ser abençoado, que Jesus seja convidado. Nesse casamento aqui, Jesus ele foi convidado. E nós sabemos o que aconteceu. Eu não sei se você já convidou Jesus para fazer parte do seu casamento. Talvez você já esteja casado aí há 20 anos, 30 anos, 50 anos, não é? Tem gente que tem muito tempo já de vida de casal, mas Jesus tem feito parte do seu casamento, da sua família. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Mesmo que você ainda não tenha convidado e já tenha se passado muitos anos, você pode convidá-lo. E ele vai ter a maior alegria de participar da sua família. Então nós devemos sim convidar Jesus para tudo na nossa vida. Principalmente para o casamento. O casamento é uma coisa muito séria. E nós precisamos que Jesus esteja presente. Se ele ainda não está presente na sua vida, se ele não está presente no seu casamento, é o momento de convidá-lo. Essa família convidou Jesus e Jesus estava lá. É muito interessante isso, né? Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Talvez o nosso conceito religioso questione por que Jesus foi para uma festa. Na verdade, ele não foi para qualquer festa, né? Ele foi para uma festa de casamento. Porque o casamento, como já falei, foi Deus quem a estabeleceu. Então isso tem um sentido muito espiritual, né, também nessa relação. Porque mostra que Jesus ele deve estar no nosso casamento. Então esse versículo 2 diz: Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, olha só, naquele tempo uma das coisas mais importantes era o vinho numa celebração. E os casamentos daquele tempo, as celebrações, não duravam algumas horas ou um dia, mas costumava-se chegar até uma semana de festividades quando as pessoas se casavam. Então era um longo período ali, em uma festa de casamento nos tempos de Jesus. E você imagina numa festa assim extensa, num determinado momento o vinho se acaba, porque o vinho é uma figura inclusive de alegria, de satisfação, de gozo. E numa festa não poderia faltar vinho. Mas diz aqui, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Inclusive essa colocação aqui da mãe de Jesus é o que leva-nos a crer que de fato ela era alguém muito próxima daquele casal, né? Era alguém que estava por dentro ali, que ela percebeu. Não foi outras pessoas que perceberam, mas foi ela que já percebeu. Inclusive tem um detalhe aqui em relação às mulheres, que elas têm mais percepção dessas coisas, têm mais sensibilidade para enxergar, até que costuma ser elas que administram, né, a casa, os mantimentos, essas coisas todas. Então ela já percebe quando está faltando algo. Então Maria aqui, a mãe de Jesus, percebeu que o vinho estava se acabando. Então o que ela fez? Ela disse a Jesus, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Imagina só que coisa grave era isso. Isso inclusive era vergonhoso para a família da festa, a família que promovia a festa, né, a família dos noivos, que geralmente era assim, deixar que acabasse o vinho. Deixar que naquela festa o vinho acabasse. Isso poria um fim, seria traria uma má reputação para aquela família, deixar que isso acontecesse. Mas sabemos que tudo cumpre o propósito de Deus. Isso não aconteceu por acaso. Então ela falou: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Algumas pessoas vendo esse texto podem entender que Jesus falou de maneira grosseira com a sua mãe. Não, mas não é isso.
Isso, inclusive, chamar alguém, uma mulher, chamar a mãe de mulher, ou uma pessoa de mulher, naqueles tempos era até honroso. Então ele não estava desonrando a sua mãe. Isso era totalmente comum, era até honroso. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que Jesus está dizendo é que as coisas que ele faz tem um tempo certo para fazer. Tipo assim, eu sigo uma agenda não da terra, mas uma agenda celestial. Eu faço as coisas no tempo certo. Ainda não é chegada a minha hora. Quando Jesus fala isso, ele está querendo dizer exatamente isso, né? Está querendo dizer que ele faz tudo no tempo de Deus. Não é quando nós solicitamos que ele faz, mas quando Deus quer que seja feito. Muito interessante. Então, versículo 5, ele falou aos serventes. Ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então, a orientação dela, você vê que ela exerce um papel aqui muito importante, né? Por isso que acredita-se que ela era uma família, era da família de Maria, esse pessoal que estava se casando, de maneira que ela até orienta as pessoas que estavam servindo ali, os garçons, né? Aquelas pessoas todas, ela orienta dizendo para que eles fizessem tudo o que Jesus dissesse. Ora, fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali, diz o versículo 6, 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma levava 2 ou 3 metretas. Então nós tínhamos essas talhas de pedra, né, que onde era usada para acumular água, que ele usava para se lavar, pelas purificações e tudo mais. E essas talhas, elas tinham cada uma de 2 a 3 metretas. Metretas é uma medida que equivale aproximadamente a 30 a 35 litros de água. Então isso quer dizer que cada talha eles levavam aproximadamente 100 litros. E no total aqui, a quantidade é de 600 litros aproximadamente, porque eram 6 talhas. Então aquela quantidade de água era aproximadamente 600 litros, muita água, né? E Jesus vai transformar essa água em vinho. Diz o versículo 7. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Enchei de água as talhas e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Então Jesus falou para eles pegar agora da água, que agora já não é mais água, né? E levar ao mestre-sala, e assim eles fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então o mestre-sala é aquela pessoa que é responsável ali pela aquela festa, para estar organizando, cuidando das coisas, dos detalhes. Então aqueles homens, os serventes, levaram a água para que o mestre-sala pudesse provar. Quando ele prova, ele percebe que esse vinho que ele está provando é melhor do que o primeiro. Até ele fica impressionado com isso e chama, né? Chama o noivo. O mestre-sala chama o noivo e diz: eu estou estranhando aqui porque costuma-se pôr primeiro o bom vinho. Quando as pessoas já beberam fartamente, aí ele serve um vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ele estava pensando que ele tinha guardado, que o noivo tinha guardado o melhor vinho para depois. Não era isso. Aquele vinho que ele estava provando que era o melhor, era exatamente o vinho que Jesus tinha transformado, que antes era água, aproximadamente 600 litros de água, que foram transformados em vinho. E ele ficou impressionado com a qualidade daquele vinho. Por quê? Porque o vinho do Senhor, ele é melhor. Porque aquilo que Jesus faz é melhor do que as coisas que são produzidas por nós. Isso aqui tem um significado muito importante, inclusive no casamento. Porque sabe o que acontece? Alguns que são casados há bastante tempo sabem muito bem do que eu estou falando. Então, quando você se casa,
você tem toda aquela perspectiva, né? Aquela paixão, aquilo, né? Aquela alegria de maneira bem excessiva muitas vezes, e quando o tempo vai passando, isso vai deixando um pouco de acontecer. Isso vai diminuindo. Isso é comum, isso é normal. A paixão vai perdendo aquele fogo todo que tinha no princípio. E muitos, por não conhecer o propósito do casamento, findam a se separar. Vêm as dificuldades, vêm os problemas na família, vêm os problemas financeiros e vem problema de tudo que é lado. É como, nessa experiência, é como se o vinho acabasse. É como se o sabor daquela relação, ela se perdesse. É como se aquela alegria que tinha no começo já não tem mais, porque é sufocada pelas dificuldades, pelos problemas, pelas situações, as adversidades que surgem. E a pessoa pode sentir que aquilo que era tão bom no início já não tem mais o mesmo sabor. Então nós temos uma figura aqui nesse vinho que acaba, desses acontecimentos, desses sentimentos, dessas experiências que acontecem no relacionamento conjugal. Não é? Então o que acontece nesse momento? Tudo pode ruir. Tudo pode ir por água abaixo. E por isso que muitos casamentos são desfeitos. Porque as pessoas já não conseguem se sentir felizes naquele relacionamento. Daí é que nós temos o que é mais importante. Nós precisamos que Jesus seja parte dele. Então, nesse casamento que nós estamos fazendo a leitura aqui de João 2, Jesus estava lá. Então, aquilo que ficou sem sabor, que ficou sem gosto, aquilo que corria o risco até da festa, da alegria acabar, Jesus transformou o que era algo sem sabor, como a água, em algo superior, em um vinho superior. Um vinho mais saboroso. Então, quando Jesus faz parte da nossa vida, do nosso casamento, é por isso que é importante que ele venha para o seu casamento, para a sua vida. Mesmo quando vem as dificuldades, ele pode transformar a água em vinho. Ele pode renovar o nosso relacionamento conjugal, a nossa vida familiar, porque ele é o centro da nossa vida. Foi tão importante aquela família convidar Jesus, e é tão importante que eu e você convidemos ele para fazer parte do nosso casamento, da nossa vida, da nossa família. Porque quando surgirem as dificuldades, ele é aquele que pode transformar, ele pode mudar. Pode impedir que aquele projeto maravilhoso, que aqueles planos, eles venham a se desfazerem. É necessário demais que Jesus faça parte da nossa família. Então, aconteceu isso aqui, de maneira que o mestre Sala ficou impressionado. Ficou tão impressionado que chamou o noivo para perguntar como é que ele tinha deixado o melhor vinho para o final. Ele não sabia o que tinha acontecido. Mas o que tinha acontecido é que Jesus tinha intervido naquela situação. Jesus tomou a frente, Jesus resolveu o problema. Nós podemos perceber também que a atitude de Maria, a mãe de Jesus, não foi de dar ordem a ninguém. Não foi de determinar o que Jesus ia fazer. Não, ela só apresentou a Jesus o problema que estava posto ali. Isso é um princípio importante para nós, que nós devemos ser aqueles que colocamos diante do Senhor os problemas. Nós não exigimos que Jesus faça nada, mas nós colocamos em oração. Nós colocamos diante do Senhor: Senhor, a nossa situação é essa, o meu casamento está assim. Eu preciso do Senhor na minha vida. Você que está me ouvindo, você já orou pelo seu casamento? Você já orou pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, para que Deus possa sustentar o seu lar? Isso é muito importante. Isso é chamar Jesus, é pedir o socorro dos céus para a sua casa. Talvez alguns que estejam nos ouvindo nessa manhã estejam passando dificuldades na vida conjugal. Muitos estão a ponto de se separarem. Outros até já se separaram. Mas há uma solução. A solução é Jesus vir fazer parte da vida, da sua vida e da sua casa, e do seu lar e do seu casamento. Jesus pode mudar aquilo que já não tem mais sabor, que não tem mais gosto, que parece perdido. Por que ele pode restaurar? Primeiro, porque ele pode todas as coisas, mas em segundo lugar, porque o casamento é um propósito de Deus. É uma instituição de Deus. Deus a instituiu. Deus a estabeleceu.
não é? Então Deus, ele zela pela família, ele zela pelo casamento. O casamento é uma representação da ação de Deus, da vontade de Deus, por isso que é tão importante. Por isso também é que o casamento é tão atacado pelo inimigo, pelo maligno, tentando destruir as famílias. Essa é a obra do maligno, destruir as famílias, os casamentos, acabar com os lares. E Deus, ele deseja restaurar. Vamos ouvir aqui um hino na sequência, e após o hino nós vamos concluir esse texto e entrar num outro milagre que Jesus realizou. Vamos ouvir o Ministério Faces, Deus Emanuel. E aqui nasceu o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça, ele cresceu, e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor da aflição, mas seu poder foi Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente rei, estrelas da manhã, Santo de Israel, Continuando no nosso programa aqui, falando a respeito do texto que nós estamos lendo, que é de João capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia. Nós abordamos esse assunto no bloco anterior, falando da importância de Jesus ser parte do casamento. Nesse casamento, Jesus foi convidado. E quando quando o vinho acabou, ele transformou a água em vinho e ele fez o melhor vinho. Né? Até o mestre Sala ficou impressionado e pediu e conversou com o noivo, porque ele não entendeu porque aquele vinho que era o melhor deixou para ser colocado depois. Mas na verdade não era isso, é porque Jesus mudou. Jesus transformou a água em vinho.
E falávamos no bloco anterior da importância de Jesus ser parte do nosso casamento, de Jesus ser o centro da nossa família, da nossa vida. Porque quando vem as adversidades, Ele pode transformar a água em vinho, Ele pode fazer um milagre na nossa vida, Ele pode restaurar a nossa família. É importante demais que Jesus faça parte da sua vida. Então, no versículo 11, concluindo aqui o texto, fala assim: com este milagre, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali muitos dias. Então, esse foi o primeiro milagre feito por Jesus. Foi as bodas de Caná da Galileia, numa festa de casamento. Que interessante, né? Uma festa de casamento, Jesus, ele vai lá e faz essa transformação, transforma a água em vinho. Então esse foi o primeiro milagre, e agora nós vamos ver o segundo milagre realizado por Jesus no seu ministério, que está também aqui no Evangelho de João. Abra a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 46. Interessante que acontece novamente em Caná da Galileia, o segundo milagre de Jesus. João capítulo 4, versículo 46, a cura do filho de um oficial do rei. Diz o versículo 46: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então, esse oficial do rei, do rei Herodes, ele era alguém de grande importância, mas ele veio até Jesus. Ele veio até Jesus. Qual era a razão da vinda dele até Jesus? Era que o seu filho estava doente em Cafarnaum. O filho dele estava profundamente doente, como a gente costuma dizer, às portas da morte estava o filho daquele oficial, e ele não quis saber se as pessoas iam falar mal dele. Ele não quis saber se ia desagradar inclusive ao rei, a Herodes, porque Herodes não gostava de Jesus. Jesus até chamou ele de raposa, né? Herodes também prendeu a João Batista e o degolou. Então ele não tinha Herodes não era um simpatizante, de Jesus, nem daqueles que estavam anunciando a palavra de Deus. Mas esse homem, sendo oficial de Herodes, não pensou duas vezes. Ele foi até Jesus. Por quê? Porque o seu filhinho estava às portas da morte. Porque posição não resolve os nossos problemas. A riqueza, esse homem sem dúvida era um homem bem-sucedido, ela não pode comprar. O dinheiro pode nos dar, por exemplo, um bom plano de saúde, mas o dinheiro não compra a saúde. O status social pode ser muito interessante quando estamos na roda com as pessoas, mas na hora da dificuldade, essas coisas não podem nos ajudar. Não pode fazer nada por nós. E nessa hora nós precisamos recorrer ao único que pode. E esse homem, ele fez isso. Ele era um oficial do rei, o seu filho estava enfermo, lembrando que de onde ele estava, de Cafarnaum para Caná era bem distante, mas ele veio até Jesus com a intenção de pedir ao Senhor para que curasse o seu filho, para que Jesus, na verdade, fosse até lá. O relato aqui é esse, não é? Diz o versículo 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Aquele homem estava em profundo desespero, mas ele foi à pessoa certa. Ele não foi ao rei, porque o rei nada podia fazer pelo seu filho. Ele foi à pessoa certa, ele foi a Jesus. É importante que nós procuremos ao Senhor Jesus em meio às dificuldades. Às vezes até permite algumas dificuldades na nossa vida. Sabe para quê? Para que nós possamos ir a Ele, o único que pode fazer.
Muitas vezes as pessoas passam por dificuldades na sua vida e procuram todos os meios que existem e não coloca Jesus como o centro, como a fonte onde há a verdadeira solução. Então procura-se psicólogo, nada contra a psicologia. Tem muitas coisas que de fato nós precisamos desses profissionais, não é isso. Mas nós devemos primeiramente considerar essas questões, essas dificuldades que nós temos diante de Deus, colocar diante dele. E ele dando paz, a gente procura também os profissionais para que nos ajude. Esse homem, ele foi a Jesus. O seu filho estava à morte, como diz aqui. Ele ouviu dizer que Jesus estava vindo da Judéia para a Galiléia. Então o que é que ele faz? Ele vai até onde Jesus estava. E ele pede, ele roga. O rogo é uma atitude de desespero. Você não só está pedindo, você está rogando desesperadamente. Essa era a atitude dele. Para que Jesus curasse o seu filho, que estava à morte. Versículo 48 de João, capítulo 6, capítulo 4. Nós estamos em João capítulo 4, né? Versículo 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Então ele pediu que Jesus pudesse descer até Cafarnaum para que Jesus chegasse lá antes que o seu filho morresse. Nós podemos observar duas coisas aqui interessantes nessa palavra aqui desse homem, desse oficial. Primeiro, é que ele achava que Jesus precisava ir até lá, que só a palavra não era suficiente. Ele não entendia isso. Nós temos uma outra situação do centurião, né? Que ele disse: não, Senhor, basta uma só palavra. E naquele caso, ele cria que só Jesus falar seria suficiente e a enfermidade ia se dissipar. Mas esse homem aqui, ele queria que Jesus descesse até lá. E outra coisa, quando ele fala assim, antes que meu filho morra, porque parece que o entendimento dele é que Jesus só podia fazer alguma coisa até antes da morte. Ele não podia fazer depois da morte, ele não podia ressuscitar aquele homem. Então, duas limitações nós identificamos nesse homem. Ele achava que Jesus tinha que ir lá, tinha que se deslocar até aquele lugar, e outra, que você só podia fazer alguma coisa até antes dele morrer. Diz o versículo 50, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Aí aqui tem um aspecto muito positivo, porque ele crê. Diz assim, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Graças a Deus que ele creu na palavra de Jesus. O Senhor falou, nós precisamos simplesmente crer e obedecer. Então ele creu no que Jesus falou, disse, Jesus falou para ele, vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram ontem, a hora 7ª, a febre deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Olha só que coisa maravilhosa. Que interessante esse relato, essa história aqui do Senhor Jesus, né? Aquele homem se deslocou de Cafarnaum, uma cidade bem distante, e foi até onde Jesus estava, com o intuito de pedir que Jesus fosse até a casa dele para curar o seu filho antes que ele morresse. Jesus disse que o Senhor não precisava ir, o Senhor não foi, o Senhor apenas deu uma palavra, disse, vai que teu filho vive. Ele creu e foi para casa. Quando no dia seguinte ele estava chegando em casa, os seus serventes, né, os seus funcionários foram ao encontro dele e falaram para ele, deram a boa notícia que seu filho dele estava bem. Aí ele perguntou que hora isso aconteceu. Ele queria conferir se aconteceu exatamente no momento em que Jesus falou. Então eles disseram que tinha acontecido exatamente a hora 7ª. A febre deixou ele. Diz o versículo 53. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Olha só que maravilhoso. Não só eles foram curados, não só aquele jovem foi curado, mas aquele homem creu
Toda a sua casa creu. Porque o objetivo de Deus não é apenas curar as nossas enfermidades, não é nos trazer apenas uma cura física, mas o desejo de Deus é nos salvar, nos levar a crer nele, a ter uma experiência com ele. E aqui diz que toda a sua casa aqui nesse contexto, significa ele, né, a sua esposa, os seus filhos e os seus serventes. É verdade. Então houve uma grande alegria ali, porque todos creram no Senhor Jesus. Que bênção, né? Apesar dessa situação parecer tão negativa, alguém enfermo ali a ponto de morrer, mas Deus foi glorificado em meio a essa situação. E Jesus só disse uma coisa: vai, teu filho vive. Isso foi suficiente. Olha, meu amigo, se Jesus falar para você, se ele der um comando, se ele der uma ordem, pode crer no que Jesus falou. Às vezes nós ficamos duvidando se Jesus de fato vai fazer algo. Nós não devemos duvidar da palavra de Deus. Nós devemos simplesmente crer. Esse homem creu. Foi salvo ele, o seu filho enfermo, que antes estava enfermo, e toda a sua casa creram no Senhor. Diz o versículo 54. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Louvado seja Deus por essas experiências maravilhosas registradas nas Escrituras. Então, tudo que está escrito, diz Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, hoje nós aprendemos, nós ouvimos aqui os dois primeiros milagres realizados pelo Senhor Jesus. O primeiro em João capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia. Jesus foi chamado para aquele casamento e assim ele pôde transformar aquela água em vinho, pôde trazer sentido para aquele casal, para aquela família. E aqui o segundo milagre, onde o filho de um oficial do rei, ele foi curado e toda aquela casa foi salva por crer no Senhor Jesus. Então, dois milagres maravilhosos que nos trazem muitos ensinamentos. O primeiro, focando principalmente na questão da família, no casamento, onde hoje nós vivemos em dias onde o casamento tem sido colocado de lado, onde a família tem sido desprezada, onde os relacionamentos são muito fúteis, né, muito banais. As pessoas não consideram mais a questão do casamento, tratam de qualquer maneira. Isso não é o que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu o casamento como um princípio maravilhoso que manifesta a sua vontade. Por isso que nós precisamos valorizar a família, valorizar o casamento. Você que está me ouvindo, valorize o que Deus colocou na sua vida. A sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o seu lar. Não permita que o diabo venha destruir a sua casa, o seu relacionamento, o seu casamento. Essa palavra de hoje já não é por acaso. Se você está ouvindo e está passando por dificuldades, saiba que Jesus pode transformar a água, ou seja, um ambiente sem sabor, sem alegria. O Senhor pode transformar isso se ele for parte desse casamento. Convide Jesus para estar na sua vida, na sua família, ele possa conduzir o seu lar. Porque a destruição da família só tem um interessado, que é o nosso inimigo, é o inimigo de Deus, é o príncipe das trevas, é o diabo. O diabo quer destruir as famílias. Deus é quem estabelece o casamento, por isso é importante nós preservarmos. E nós só conseguimos fazer isso se Jesus foi convidado. Então convide, se você não convidou, convide Jesus para ser parte da sua vida. Meus amados, lembrando a você mais uma vez das nossas reuniões, elas acontecem todas as quartas e sábados, às 19h30. Nos sábados, o endereço é Rua Helena Vicente, sem número, do Parque da Lagoa, a residência do nosso irmão Dier. É até saudar o irmão Dier lá na Eletrônica Digital, ouvindo o nosso programa. Deus abençoe a vida do irmão, da irmã Luciana, também o irmão Arquimedes lá na prefeitura, a irmã Eliane, a sua esposa, todos vocês que estão ligados, a nossa gratidão, que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais um programa, esse que é o primeiro do ano de 26, né? Graças a Deus por isso. Pai, no nome de Jesus nós te louvamos,
Nós te agradecemos pela tua maravilhosa palavra, tua palavra que nos instrui, que nos ilumina, que nos nutre. Tua palavra é alimento para nós. Alimenta os teus filhos nessa manhã por meio da tua palavra. Venha instruir, Senhor. Venha os iluminar. Essa tua palavra falando a respeito do casamento, quão maravilhoso é. Abençoa as famílias, Senhor. Sabemos como o inimigo tem investido para destruir os casais, para destruir os lares. Ó Senhor, sustenta cada um na tua presença. Que o Senhor possa penetrar em muitos lares, em muitos casamentos. O Senhor seja o convidado principal, Senhor, de muitas famílias, para que o Senhor possa, em meio às dificuldades, o Senhor possa os sustentar, o Senhor possa renovar, Senhor, a vida conjugal de cada família, trazendo restauração, trazendo esperança, trazendo equilíbrio, renovando os laços, os sentimentos. Quando o sentimento parece se desfazer, tu podes restaurar, Senhor. Tem muitas famílias que estão se desfazendo porque já não sentem mais nada um pelo outro. Ó, o Senhor pode restaurar isso. O Senhor pode renovar. O Senhor pode trabalhar na vida de cada um deles. Não permita, Senhor, que essas famílias que estão se desfazendo, que isso aconteça. Porque o casamento foi o próprio Senhor que estabeleceu como uma manifestação maravilhosa, uma expressão maravilhosa de Cristo e a igreja, do romance universal de Cristo e sua igreja, que vai se culminar lá no livro do Apocalipse. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, te damos graça por mais um dia, por mais um programa e mais um ano que está começando. No nome de Jesus nós oramos, amém. Glória a Deus. Fiquem todos na paz e até o nosso próximo programa, na próxima segunda-feira. E você é o nosso convidado. Fiquem na paz.